Olá Brasil, chegando aqui com vocês. Dessa vez eu quero falar com vocês, pessoal, sobre o tema Vença a Crise Espiritual. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Crise espiritual, né? Vamos ali para 1 Reis capítulo 19, onde a gente vê Elias não só numa crise espiritual, mas passando por um esgotamento, um cansaço, podemos até dizer medo, uma fadiga, né? Que alcançou o profeta muito forte, que muitas vezes isso pode estar acontecendo com você, pode acontecer comigo, como já aconteceu, e é uma situação bem delicada para aqueles que estão envolvidos, claro, com o reino de Deus, e Elias ele passou por essa crise, né? Então, como vencer essa crise espiritual, né? Vença essa crise espiritual que você porventura esteja passando ou porventura, claro, venha passar. É possível vencer? Sim, é possível, porque Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco, Ele está sempre ao nosso lado, mesmo passando por uma situação, digamos assim, crônica, caótica, né? E muitas vezes até uma situação aguda. Elias acaba de viver, digamos assim, um dos maiores momentos do seu ministério, não é? E ali onde ele vence os profetas de Baal, onde Deus é glorificado, onde cai fogo do céu, onde realmente houve uma grande vitória, no caso, para o povo de Deus, naquele momento. Porém, grandes batalhas, né, que nós vencemos, muitas vezes nós ficamos esgotados, cansados, né? Muitas vezes a gente fica nessa condição, né? Ou seja, a vitória foi grande, mas a batalha espiritual ela foi muito maior. E aí ele sentiu, né? Não só pelo fato, né, da questão de Jezabel ter ameaçado matá-lo e que aquilo veio somatizar uma série de situações na vida dele, no seu ministério, não é? Ou seja, e ele resolve justamente fugir, né? Ou seja, vai para o monte do refúgio, o Monte Carmelo, e ali ele se esconde. E ali foi justamente onde Deus apareceu para o profeta. É sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês, tá certo? Queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, e você que estiver na outra rede, dá um coraçãozinho. Eu ficaria muito feliz se você fizesse isso. A gente está sempre por aqui trazendo uma palavra, né? Debatendo, conversando um pouco com vocês, e eu acredito que esse assunto é de interesse e vai ajudar também você. Se puder, compartilhe, claro, esse vídeo. Quando Elias ele escuta a sentença, né, da rainha, ele foge para o deserto, né? E ali ele ficou assim desesperado, a ponto de pedir a Deus para morrer, sabe? Foi uma crise muito forte na vida do profeta Elias, né? Ele se esconde numa caverna, sabe? Muitas vezes é o que acontece conosco. Nós estamos passando por uma situação e aí, ao invés de nós nos expormos, né? A gente procura nos esconder, fugir da realidade, sabe? Opta por não lutar contra o gigante, não enfrentar. E muitas vezes procura fugir, né? Tem pessoas que vivem a vida fugindo de problema, né? Os problemas sempre vão estar aí para você resolver, eu resolver, nós resolvermos, enfim, aquela coisa toda. Não tem como a gente fugir deles, né? No entanto, Elias, ele tentou fugir. E quando ele chega ali no Monte Carmelo, não é? Ele, aperreado, com a sua cabeça cheia de abobrinha, coisa assim desse tipo, ele começa não é? Digamos assim, na caverna ali, ele começa, como se diz assim, procurar se esconder, não é? Se esconder de Deus, se esconder da perseguição, fugir do problema, sabe? Ir para bem longe, sabe? Esfriar a cabeça, coisa assim desse tipo. E é nesse momento que tudo muda na vida. Eu quero dizer para você, tudo vai mudar na sua vida. Talvez você esteja passando a maior crise do seu ministério, a maior crise na sua família, a maior crise na sua vida pessoal, a maior crise na sua vida, digamos assim, espiritual. Talvez você esteja vivendo uma crise atrás da outra,
e você se encontra sufocado, né? Sufocado pelos problemas da cabeça, em tempo de explodir, sabe? Mas eu quero dizer, mesmo você estando nessa condição, Deus jamais vai lhe abandonar. Ele vai sempre trazer uma palavra, Ele vai sempre falar ao seu coração e Ele sempre vai lhe dar uma direção para que você saia desse marasmo em que você está vivendo. Muitas vezes, quando nós estamos nesse estágio, não é? Estamos passando por esse momento, é aí que a gente vai ouvir a voz de Deus, sabe? Muitas vezes é necessário acontecer certas coisas na vida do ser humano, que é para ele despertar, isso mesmo, despertar e sair daquela paranoia que muitas vezes ele está vivendo, não é? Aquele ativismo, muitas vezes, né? Ativismo ministerial, fazer por fazer, eu já ouvi falar nisso. E muitas vezes Deus ele dá um choque, isso mesmo, ele balança a pessoa, sabe, para justamente ele cria situações, não é, ou permite que situações sejam levantadas, que é justamente para que aquela pessoa ela atine, né, ela dê atenção, ela pare para escutar a voz de Deus, né? Foi justamente nesse momento que Elias ele escutou, né, um sussurro. Deus não veio assim de uma forma como um terremoto, né, como um relâmpago, coisa assim desse tipo. Mas ele veio com um sussurro: Elias, o que estás fazendo aqui? Isso denota que Elias ele não estava no centro da vontade de Deus. Ali não era a vontade de Deus, ele está ali escondido, não, Senhor. A vontade de Deus era outra para a vida do profeta. Talvez você aí, olhe para mim, talvez você tenha passado ou esteja passando por situações na sua vida em que você procurou uma caverna para se esconder, você procurou, sabe, alguma coisa para fugir daquele problema, né? Sabe, mas isso tem resolvido? Acredito que não tem resolvido, não é? Porque a gente não vai resolver, pessoal, as coisas fugindo, os problemas fugindo dele, não. Muitas vezes a gente tem que se expor mesmo o problema sendo grave, sendo algo assim terrível, não tem como a gente fugir, tem que resolver, sabe? E o que acontece foi que, ao ouvir a voz de Deus, Deus lhe deu direções, sabe? Porque muitas vezes Deus não vai chegar assim para você e vai dizer assim: sabe, Deus não vai chorar com você, Deus não vai chorar com você, não. Vai bater no seu ombro, alimentar a sua fraqueza, alimentar as suas deformações, não. Ele vai dizer para você: olha, segue em frente, porque a obra que eu tenho a fazer é grande. Vá doendo, vá chorando, vá gemendo, vá muitas vezes sem gostar, mas vá, porque com certeza lá na frente o inimigo que se levantou, ele vai cair por terra, ele vai ser derrotado, vai ser um fracassado, e você vai sair em vitória, você vai sair realmente em honra diante de todas essas questões e situações que você está vivendo na sua vida. Deus é um Deus de provisão, mesmo a gente estando passando por crise. Elias ali, ele foi alimentado, não é, anteriormente por um povo, ou enfim, aquela coisa toda. Deus não abandona, Deus sempre traz. E um pão, com aquele pão ele comeu o pão e andou 40 dias, porque era algo espiritual. Ele recebeu uma força sobrenatural e ele caminhou, não é? Ele caminhou com aquela força que Deus lhe deu através daquele alimento. Então, vencer a crise espiritual é algo que tem que ser, nós temos que ter uma atitude para que a gente possa vencer a crise espiritual. É ouvir a voz de Deus e seguir a sua direção, porque lá na frente a vitória é certa, lá na frente vai acontecer o milagre, lá na frente Deus vai agir, lá na frente Deus vai honrar, lá na frente Deus vai restaurar, restituir, lá na frente o inimigo vai cair por terra, ele vai ser envergonhado e você, claro, vai sair em honra, sabe? Porque Deus vai trazer o livramento. Então é necessário você renovar a sua missão, renovar o seu chamado, procurar estar no propósito de Deus, sabe? E caminhar, seguir sempre em frente, não fazer curvas, não parar, não voltar atrás, mas persistir, insistir e lutar até vencer, né? Então Elias ele enfrentou essa situação, essa crise espiritual, e o que acontece com ele foi que ele trouxe uma desculpa para Deus. Disse: Senhor, só sobrou eu de fiel a ti, o resto tudinho. Porque a perseguição não foi só para o profeta Elias, a perseguição foi para todos
sacerdotes, pessoas que tinham, não é, destaque e responsabilidade na época, não é? Ele achava que só era ele que tinha permanecido fiel. Aí Deus disse: não, Elias, não. Tem 7.000 ainda que não dobraram o seu joelho diante dos profetas de Baal, não é? E aí o que acontece? Ele caiu a ficha, né? Ele disse: poxa, 7.000, é muita gente, 7.000, né? Então ali ele foi se fortalecendo. Deus disse: olha, tu vai em tal lugar, tu vai em tal lugar, tu unge fulano, unge ciclano e continua a jornada, sabe? É essa missão que a gente tem, não pode parar de jeito nenhum. Se você parar diante das situações que você está vivendo, você vai ser feliz? Não vai ser feliz. Deus quer que você continue isso mesmo. O Senhor Jesus sabia que ele tinha aquela cruz para carregar, mas aí ele não parou não, ele foi até o fim, sabe? A palavra de Deus diz que ele foi obediente, tão obediente que foi até a morte de cruz. Sabe, muitas vezes a gente quer obedecer a Deus quando está tudo redondinho, né? Mas as coisas, quando começam a ficar quadradas, você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, só tem a saída que é do alto. Aí muitas vezes você esmorece. Deixe nos comentários. Mas quando você olha para Deus, você respira fundo e você diz: vale a pena, sabe? Vale a pena porque Deus tem uma história, né? Ele não começou a história para essa história terminar desse jeito, na caverna, no fracasso, muitas vezes até no mundo, não é? Não, a história que ele escreveu foi uma história que tem início, meio e fim, e o final dela é vitória, tá bom? Então, vença a crise espiritual e acredite que Deus está lhe vendo. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.